Extensivas saudações a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez no TMG Se Informa. Estamos aqui hoje para discutir a respeito da mão de obra direta e mão de obra indireta, ou seja, a estrutura remuneratória de uma determinada empresa. Bem, antes é importante nós entendermos que quando estamos a falar de estrutura remuneratória, nós estamos a falar de custo com o pessoal, ou seja, é aquele valor que a empresa vai pagar ao funcionário ou trabalhadores pelos serviços que estes vão prestar à própria empresa, ok? Então, esse gasto, nós estamos a falar que é custo com o pessoal. Só que esse custo com o pessoal, ele é a dois lados, ok? Há aquele lado em que o funcionário está ligado à atividade corrente ou mesmo se for uma empresa industrial, está ligado diretamente à produção e tem aqueles que não estão ligados à produção, ok? É aqui onde vai ter já a separação da mão de obra direta. A mão de obra direta refere-se a todos os custos industriais, ou seja, todos os gastos que a empresa vai fazendo ou vai suportando mediante aqueles funcionários que estão ligados à produção. Ao passo que a mão de obra indireta é o gasto mediante aqueles que não estão ligados à produção, ok? Então hoje basicamente vamos tratar aqui disto, tendo em conta esse caso prático que nós conseguimos enxergar aqui na nossa tela. Mas antes eu gostava que você que está aí no outro lado subscrevesse ao canal, ok? Deixasse aqui o seu comentário, pois isso vai me ajudar bastante e vai ajudar a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho dito sempre que antes de começar a resolver um determinado caso prático, é importante fazer a leitura para maior facilidade na identificação dos elementos. Então vamos lá. TMG Limitada, uma empresa de direito angolano, apresenta a seguinte estrutura remuneratória: 60 trabalhadores, sendo um diretor-geral que ofere 500 mil kwanzas, dois contabilistas que oferem cada 230 mil kwanzas, 12 diretores das seções, sendo 8 de produção, que oferem cada 125 mil kwanzas, um diretor adjunto que ofere 250 mil kwanzas, 7 funcionários de limpeza, 4 de produção, oferem 700 mil kwanzas, e o restante são operários que laboram 8 horas por dia, 22 dias por mês e oferem por hora 250 kwanzas. E aqui o pedido é o seguinte, são os seguintes. A linha A, mão de obra direita em quantidade, mão de obra direita em valor e a mão de obra indireta. Bem, pessoal, esta é uma das aulas que eu havia dado de uma formação online e como já temos aqui a resolução, eu vou explicar simplesmente a resolução, ok? Vamos lá. O primeiro passo é separar o número de funcionários que cada elemento vai aí nos apresentar. Ou seja, nós aqui vamos fazer uma separação. Temos aqui a mão de obra direta e temos aqui a mão de obra indireta. Ok. Então, a empresa diz que são 60 trabalhadores. Desses 60 trabalhadores, um é diretor-geral que oferece 500 mil. Eu disse que o custo que está ligado à mão de obra direita são os funcionários que estão no processo produtivo, ou seja, que colocam a mão à massa. Ao passo que o custo que está na mão de obra indireta são aqueles que não colocam a mão à massa, ou seja, o departamento de finanças, administração e assim sucessivamente. E se nós olharmos, o diretor-geral não coloca a mão à massa. Logo, ele não pode ser MOD, mas sim MOI. Ok? Então, ele pertence aqui a MOI, razão pela qual temos aqui um diretor-geral 500 mil kwanzas. Depois, diz que dois contabilistas oferem cada 230 mil kwanzas. Idem, contabilistas não colocam mão à massa. Eles também estão no departamento de contabilidade ou finanças, ok? Logo, também devemos enquadrar aqui na mão de obra indireta. Então, temos aqui dois contabilistas que oferem cada 230 mil kwanzas, razão pela qual fizemos aqui 230 mil vezes 2, que vai ser então aqui 460 mil kwanzas. Continuando, diz 12 diretores das seções, sendo 8 de produção, que oferem cada 125 mil. Ok, são 12 diretores das seções. Mas só que desses 12, 8 são de produção. Se 8 são de produção, então esses 8 é mão de obra direta, ok? Porque ele coloca a mão à massa. Logo, 8 desses diretores vamos ter aqui como mão de obra direta, ok? Uma vez que cada ofere 125 mil kwanzas, então 8 vezes 125 mil, vamos ter 1 milhão. E desses 12, se 8 é de produção, 4 não é. Então os 4 entram aqui na MOI, porque 4 não estão ligados ao processo produtivo.
Então, se fazermos 4 vezes 125 mil kwanzas, vamos ter aí 500 mil. Continuando então, diz que um diretor adjunto que ofere 250 mil kwanzas, só disse diretor adjunto, logo não faz menção que é da fábrica ou de produção, então é MOI, ok? Temos aqui um diretor adjunto, 250 mil kwanzas. Depois diz 7 funcionários de limpeza, 4 de produção, que oferem 700 mil kwanzas. Ok, eles são 7, ok? E esses 7 no total oferem 700 mil kwanzas. Então cada vai ganhar 100 mil. É só fazermos 700 mil kwanzas a dividir por número de funcionários de limpeza, que são 7, para dar 100 mil. No entanto, desses 7, 4 fazem parte do processo produtivo, ou 4 são de produção. Como 4 são de produção, então os 4 vêm aqui, é MOD, ok? Então 4 vezes 100 vai dar 400 mil kwanzas. E desses 7, 3 não fazem parte do processo produtivo, então é mão de obra indireta. Temos aqui 3 vezes 100, 300 mil kwanzas. Maravilha. Depois diz, e o restante são operários que laboram 8 horas por dia, 22 dias por mês e oferem por hora 250 kwanzas. Ok, pessoal. Ele já mencionou que dos 60 trabalhadores, tiramos esses camaradas todos. E o resto que ficou lá são operários. Os operários também colocam a mão à massa. A diferença é que esses operários não têm um salário fixo, mas sim um salário variável, porque eles vão ganhando por hora um determinado valor. No entanto, nós devemos somar todos os funcionários que nós já retiramos. Aqui temos 8, né? 8 mais 4 vai dar 12, mais um vai dar 13, 15, 19, 20, 23. Então vamos fazer 23, ou seja, número de funcionário total, que são 60 menos 23. O resultado que vai nos dar é o número de operários, que dá já 37. Então significa que desses 60 trabalhadores, 67 são operários. E esses, conforme o enunciado mencionou, trabalham 22 dias, trabalham 8 horas e ganham por hora 250 kwanzas. Boa. Depois disso, então, vamos já aproveitar e calcular aqui a nossa mão de obra indireta. Ok, pessoal? Depois vamos voltar aí na moda. Uma vez que já retiramos todas as informações necessárias, podemos calcular a MOI. A MOI é muito simples, pessoal. É só somar tudo que temos aí. Nesse caso, 500 mil, mais 460 mil, mais 500 mil, mais 250 mil, mais 300 mil. Vai nos dar aqui 2 milhões e 10 mil kwanzas. E a mão de obra indireta está calculada. Ok? Se o enunciado fornecesse informação de que esses funcionários também têm aí, ou a empresa suporta a segurança social de 8%, poderíamos calcular 8% sobre este valor, depois adicionar, poderíamos ter o valor total, a MOI total, ok? Mas como o enunciado não fornecer essa informação, não há necessidade de considerar. Maravilha. Depois então, a MOI aqui já está resolvida, podemos já ir dar tratamento naquilo que é a nossa MOD. Então, na nossa MOD, temos aqui a MOD fixa. A MOD fixa é o salário dos funcionários que estão ligados à produção, mas não são operários, ok? Então fica de lado. Então aqui vamos tratar a parte dos operários, porque nós não conhecemos ainda qual é o valor que esses operários vão ganhar. O primeiro passo é buscar a moda em quantidade, conforme mencionou aqui o enunciado. A moda em quantidade são as horas totais que esses operários trabalham ou trabalharam. E a fórmula da moda em quantidade, que é HMOD, vai ser o número de operários vezes dias trabalhados vezes horas trabalhadas. Fazendo essa multiplicação aqui, então, substituindo e fazendo a multiplicação, vamos ter 6.512 horas. Okay? Essas são as horas dos operários, ATT. O enunciado não pediu horas dos operários, pediu a hora total dos funcionários da produção. Mas essa horas dos operários é muito importante, porque é que vai servir como base para a gente determinar a moda desses operários, ou seja, o salário desses operários. Ok, então fica já aqui guardado. Então, buscando então a mod total, a fórmula é quase a mesma que a HMOD dos operários. A diferença é que no HMOD dos operários, aqui entra simplesmente o número de operários, ao passo que no HMOD total entra o número de funcionários ligado à produção. Se nós repararmos, aqui na mão de obra direta, além desses 37, ainda temos aqui 8 das sessões e temos aqui 4 de limpeza. Então adicionamos e depois multiplicamos então aí com os dias, as horas. Vamos ter então aqui HMOD total de 8.624 horas. Logo, a linha está resolvida. Esse é H mode ou a mode em quantidade total. Ok? E esta aqui é a mode
em quantidade dos operários, que vai servir como base para a gente determinar então a mode dos operários, o chamado mode variável. Maravilha. Então, a mode dos operários ela vai ser igual ao número de horas que eles trabalharam, que é a H-mode dos operários, que achamos aqui, vezes o custo horário que ele ganha, que são 250 kwanzas por hora. Fazendo aqui a multiplicação vai dar 1.628.000 kwanzas. Esse é o valor que esses 37 funcionários ganham em um mês. Ok? Caso eles faltassem algum dia, claramente poderia ser descontado ou reduzido esse valor. Ok? No entanto, os 37 operários ganham no total de 1.628.000 kwanzas. Será que até aqui já terminamos? Não. O enunciado aqui pediu para determinar mão de obra direita em valor. Ou seja, a mão de obra indireta em valor é a mão de obra direta total. Nós aqui já determinamos a mão de obra direta com certeza, mas só que essa mão de obra direta é variável, ou seja, é simplesmente dos operários. E além dos operários, nós sabemos que o enunciado aqui também forneceu a mão de obra direita de outros funcionários, que é chamado então de mão de obra direita fixa. Então, somando a mão de obra direita fixa, ok? Esse 1.000.000 mais 400.000, mais a mão de obra direita variável, que são dos operários, vai nos dar aqui então 3.028.000. Logo, a mão de obra direita total são de 3.028.000 kwanzas, ok? Até que nós resolvemos este caso prático. É muito simples, pessoal. Espero que tenham entendido. E qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou poder esclarecer a todos, ok? E no próximo vídeo vamos trazer outros vídeos, outros exercícios ou casos práticos, onde vão constar também subsídios de alimentação, subsídio de transporte, segurança social, ok, pessoal? Então, por favor, subscrevam o canal e TMG falou. Tamo juntos. Fui.